Seja muito bem-vindo ao De Garagem, prazer, você que está chegando agora e não conhece, eu sou o Carlos Simplício e apresento esse canal automotivo para vocês. Hoje, olha, a nave de hoje é um carro bruto, muito bruto, que tem uma história aí ao longo do tempo incrível e foi criado com um propósito. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessa nave hoje. Fica ligadinho aí, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like nos outros vídeos, assistam os outros vídeos, tá bom? E se prepara que vem muita coisa boa aí, vem com a gente. Bom, como vocês já podem ver, o carro de hoje é essa nave aqui, é um Jeep Willys e ele tem uma história incrível. Vou tentar contar um pouquinho da história para vocês. Esse carro foi criado com o propósito de atender às necessidades da Segunda Guerra Mundial pelos norte-americanos. Então o que eles fizeram? Eles precisavam de um carro que fosse prático, um carro que fosse leve para transportar e que fosse muito bruto, né, para enfrentar os terrenos da guerra e tudo aquilo que a gente conhece, né? Então é o seguinte, o que eles fizeram? Eles colocaram, né, fizeram uma proposta para várias empresas da época e essas empresas tinham que produzir, né, mostrar e desenvolver um projeto que atendesse às necessidades da guerra. Então o que os norte-americanos queriam? Queriam que um carro fosse um carro leve, que pudesse carregar até 3 militares, tá bom? Tivesse um suporte de carga de 300 kg, tá? Ele tivesse um entre-eixos de 1,91 m, um tempo depois passou para 2 metros, para 2,03 metros, se eu não me engano, tá bom? Pesasse menos de 500 quilos, o carro tinha que ser leve, mas tinha que ser forte, eram requisitos muito, né, exigentes para a época, e ele precisava ter um motor que atendesse às necessidades, né? Um motor que tivesse aí 11,7, se eu não me engano, quilos de força, tá bom? De torque. Então, eram exigências feitas na época, que as empresas da época, com a tecnologia que tinham, precisavam atender de alguma forma e desempenharam o seu papel. Bom, eu não sei muito da história, mas estou contando aqui um pouquinho que eu sei para vocês e eu vou agora apresentar um pouquinho dos detalhes que esse Jeep tem, para você conhecer, que eu também sou muito curioso desde criança, eu vejo esses Jeepinhos de brinquedo e ficava muito curioso em saber o que significa cada coisa. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Se vocês conhecerem muitas características do Jeep, deixa aí nos comentários, tá bom? Que vai ser muito legal essa interação entre a gente. Vem comigo. É isso aí, galera. Olha, mostrando um pouquinho dessa nave para vocês, a gente começando pela frente, ele tem uma frente muito característica que a gente vê nos Jeeps de hoje em dia, né? Porque esse aqui é o bisa, o tataravô dos Jeeps de hoje, né? Tudo começou com ele, tá bom? Então você pode verificar aqui, ó, a grade, tá vendo? O que te lembra? Compass, Renegade, entendeu? Então os Jeeps de hoje vieram dessa linhagem, tá? Então aqui, ó, só que esse aqui é um Jeep com fim militar, que depois, no final da guerra, ele passou a ser liberado para a população, né? Então virou também um Jeep civil. Alguns desses Jeeps, eles têm uma proteção aqui para quando o Jeep entrar em terrenos de vegetação alta, não quebrar o farol, tá? Aqui, eu acredito, esse aqui ele tem uma seta, mas alguns tinham uma luz que ela permitia que o motorista visualizasse o caminho, mas acima de 150 metros não era visto pelo inimigo. Então ele tinha aqui na lateral ou aqui embaixo do farol, só iluminava realmente o caminho assim na frente da roda. Esse aqui, ele tem aqui, ó, cordas aqui, que provavelmente na época deviam ter outras coisas, mas elas serviam para ajudar na guerra, né, em algum problema, ou algum atolamento, ou para alguma finalidade. Aqui a gente tem um farolzinho de iluminação noturna que também os Jeeps não eram percebidos pelos inimigos, mas você conseguia enxergar a frente dele. Então, para trabalhos noturnos, né, atividades noturnas, essa iluminação servia para isso, tá? Uma coisa interessante aqui, ó, a gente já tem uma camuflagem, é uma capa de camuflagem. Eles usavam também para camuflar o Jeep, quer esconder, fazer alguma atividade, eles usavam essa capinha para camuflar o Jeep. Uma coisa muito legal, vocês já perceberam, prestaram atenção no perfil do pneu desses Jeeps? Essas cavidades
aqui, ó, em paralelo, elas serviam para quê? Para enganar, né? Para enganar o inimigo, porque assim o inimigo não saberia se o Jeep estava indo em uma direção ou em outra. Então, independente da direção que ele viesse, a marcação dos pneus vai ser a mesma, tá? Olha, é uma engenharia fora do comum, muito bem pensado, muito bem pensado. A gente tem aqui um para-brisa que era rebatido, então você podia baixar ele, né, para frente, puxar ele para frente, para ficar totalmente conversível ali, né, sem o para-brisa, ficar melhor para as atividades. Você tem aqui os retrovisores, eram aqui, ó, consegui mostrar para vocês, tá vendo? Ele tinha aqui uma regulagem, então se você batesse com o retrovisor em algum galho, em algum obstáculo, algum objeto, ele vinha para trás, né, ou até para frente mesmo. Era justamente para não quebrar e tinha essa mobilidade, essa facilidade, tá? O objetivo desse Jeep, gente, na época, era ser bruto, tá? E atender as necessidades, não quebrar fácil. Então, as peças dele, quando ele foi desenvolvido, eram peças fáceis de ser encontradas, né, naquela época, logicamente, e que poderiam atender as necessidades do exército norte-americano, tá bom? Aqui, ó, esse Jeep aqui, a gente tem uma pá utilizada também. A gente tem aqui, ó, o bocal do tanque com uma abertura muito legal, né, para não impedir, para não dificultar na hora do abastecimento, tá? Capota, ó, capotinha dele aqui, ó, tem umas inscrições aqui. Máximo speed 40 mil. Aqui deve ser o que? 64, 65 km por hora aproximadamente que ele atingia, se eu não me engano, tá bom? Aqui a gente tem, ó, olho de gato, que ele reflete à noite, a lanterna, tá? Esses itens, quando foram pensados lá atrás, eles foram pensados para o carro ser camuflado. Então, não tem uma coisa muito grande, né? A não ser o farol, que ele tem uma dimensão. Mas as lanternas são sempre assim, bem curtinhas, bem pequenininhas, para não serem identificadas pelos inimigos, tá? Então, a ideia era essa. Ser um carro prático e que não fosse identificado pelos inimigos. Aqui um tanque, reserva, que eu acho isso aqui muito bacana, ainda é utilizado hoje, né? Porque a funcionalidade dele é muito boa, tá? Então no meio militar você vai ver isso aí com certeza, tá bom? Aqui um stepzinho original, gente, olha que bacana. E poxa, gente, eu tô olhando aqui, ele não é um carro assim tão compacto, né? Ele é um carro grande até, né? É um carro grande, um carro bem bruto. Vou te dizer que é um carro bem bruto. Dando um 360 aqui, ó. Mas assim, ele não tem, ele precisava ser dessa forma. Não ter muita lataria, não ter muito peso, porque ele era transportado em navios, era transportado em aviões, entendeu? Dentro de caixas desmontadas, então precisava ser uma coisa prática que pudesse ser montado rapidamente, né? Porque a área de guerra é uma área hostil, então os militares não tinham muito tempo para poder investir em mecânica, então tinha que ter um carro prático, objetivo, que fosse rápido de montar, né? E a facilidade da construção desse projeto, desse carro, foi interessante por isso. Aqui, ó, o retrovisorzinho que eu falei para vocês, ó. Olha que bacana aqui, tá vendo? Ele tem uma regulagem, tá? Interessante. Isso aqui, gente, o que que é? Olha, é um machado. Olha, é um machado, gente. Cara, que incrível. Muito, mas muito bacana. Essa aqui, os carros não tinham portas, então eles tinham que ter uma segurança, né? De alguma forma para os militares. Então ele tem uma alça aqui, ó. Ó. Cara, e é um material muito forte. Muito, mas muito bacana mesmo. Deixa eu mostrar isso para vocês. Isso aqui é uma sirene. Os carros tinham uma sirene, tinham carros de combate e tinham carros só para Honda, né? Eles eram um pouco diferenciados. Alguns carros tinham aqui, ó, um tanque de combustível aqui, ó. Aqui nessa lateral, aqui onde está essa camuflagem, tinham carros que tinham um tanque de combustível aqui. Tá? Então, eles tinham umas características diferenciadas mesmo, sendo modelos padrões, né? Então, cada carro tinha a sua especialidade, a sua característica e o seu objetivo. Agora vamos para a interna dessa nave, cara. Olha que legal. Como eu falei para vocês, ele tinha que ser um carro bem compacto, né? Mas que atendesse às necessidades. Então, aqui, ó, ele tinha que levar 3 militares com suas
com seus equipamentos, com suas ferramentas, né, com as suas armas e tudo direitinho, e atendeu muito bem, tá? Muito bem. Aqui a gente tem um banco muito bacana, ó, bem acolchoado. Opa, olha, elétrico, gente, tá vendo? Mentira, elétrico não, muito legal, lata pura, que carrão, muito legal. Tem muita história envolvida, né? O canal está se baseando em carros com história também, para trazer para vocês esse conhecimento. Eu acho muito incrível a gente aqui na nossa região, né? Tem muitas histórias, tem muitos carros assim guardadinhos, né? Que vão poder proporcionar para a gente viver um pouquinho dessa história, né? Pelo menos ter um conhecimento básico que a gente puder nessa história. Então, tendo essa oportunidade, eu vou trazer para vocês aqui no canal, tá? Mas vamos lá. Olha o estofado, muito bacana, um verde militar, eu posso dizer assim, né? Que é referência hoje quando a gente fala de alguma cor assim próxima disso. Reclinável, olha que legal, muito objetivo e prático para a época. O do motorista é fixo. Olha, gente, não sabia aqui, ó, é só o do carona. Só o carona que tem essa característica. Tá certo, o motorista não tem que, o motorista tem que sentar o popular e ficar. Muito bacana. Não tem muitos detalhes aqui, né? Porque ele é um carro foi projetado para guerra, então a gente não vai achar muitas coisas aqui desnecessárias, tá? Olha que interessante. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Não sai daqui, ó. Tá dando para ver o escrito lá? Gente, isso aqui é uma caixa de munição .50. Uma caixa de munição. Então, tudo tinha que estar ao alcance naquela época. A gente está tendo aí, a gente já viu, né? Tá tendo exemplos na história de guerras, então tudo tem que ser muito rápido, muito objetivo, tá? Isso aqui é um carro 4 cilindros, é um tanque de guerra, que não é um tanque de guerra, mas para a época ele exerceu muito bem o seu papel, tá? Então os norte-americanos diziam que a guerra sem ele seria muito diferente, né? Na verdade, esses carros aqui, eles vieram para substituir os cavalos que eram usados na guerra, né? Porque quando veio a metralhadora, ela começou a dar conta de derrotar essa galera que ia a cavalo para a guerra. Então, os cavalos começaram a não dar mais suporte, né, armamentista e levar os seus militares. Então, precisava de algo que não fosse vivo, né? Então, construiu essa maquininha aqui. Esse tanque de guerra aqui não é um tanque de guerra. Mas vamos lá. Volantinho da época. Olha, bem seco, né? É isso aqui. Queixo duro. Isso aqui você tem que ter um bração, um braço forte. Tá bom? Se não tem, você vai adquirir dirigindo um carro desse. Vamos lá. Aqui você tem câmbio. Ele precisava ser 4x4, tá bom? Câmbio com 4 marchas, se eu não estou enganado. Aqui você tração, né, 4x2, tá bom? E esse carinha aqui, eu vou lembrar o que ele faz, tá? Mas esse, eu acho que ele é um comando de reduzida do carro, tá bom? Do câmbio. Aqui a gente tem um telefonezinho da época, um rádio, né? Um rádio transmissor da época. Olha que bacana é esse rádio transmissor, muito legal mesmo. Olha só. Ele tem inscrição aqui, ó, do Exército Brasileiro, gente. Inscrição do Exército Brasileiro. Olha que incrível. Eu não vou tirar ele daqui porque deixa ele aqui quietinho, tá bom? Vamos mostrar aqui, ó. Jeep Willys. O Jeep tem uma história muito bacana. Eu vou trazer no canal para vocês um pouquinho dessa história, para a gente conhecer um pouco mais. Mas tem aqui as dimensões do carro, tá vendo? Você tem aqui as características do carro, a altura, né?
H1, H2, volume, então tem tudo aqui, ó. Já vem aqui com uma plaquetinha metálica, já na lataria dele, você não precisa ficar perdido quando quiser saber um pouquinho mais desse carro, tá? Vindo aqui para o outro lado, o local do motorista, a gente tem uns botõezinhos aqui que eu não sei, mas aqui, ó, on e off, ligado, desligado, não sei o que é isso, gente, tá bom? Temperatura, óleo, velocímetro, bem simples, tá? É o que a época tinha, é o que a época pedia também, então não tinha muito o que fazer, tá? Além disso, não tinha necessidade. Mas, olha, muito bacana, muito bacana. Agradeço novamente a CR Motos por a oportunidade de poder trazer esse carro para vocês. Muito bacana, um projeto incrível, desenvolvido em tempos difíceis, mas que até hoje tem raízes, criou raízes e mostra pra gente aí os netos deles, né? É igual o Compass, são os Jeeps de hoje em dia. Então, muito bacana, os carros desenvolvidos naquela correria, hoje servem pra gente e trazem muito conforto. Bom, eu acho que já deu pra você conhecer moto. É hoje. Bom, eu acho que já deu para você conhecer um pouquinho mais desse Jeepão aqui, né? Um tanque de guerra que não é um tanque de guerra, mas foi muito importante para o objetivo que ele foi criado na época. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha com a galera, tá bom? Que tem muita coisa boa por aí. Seja muito bem-vindo e até o próximo. Um grande abraço.